Vamos falar de Lucas Paquetá. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Tottenham nesse final de semana pelo West Ham, porque ele ainda está lesionado. E galera, ele está lesionado de fato, isso não é migué para poder forçar uma saída. O Lucas Paquetá não é esse perfil, não tem esse perfil, tá? Ele é um atleta assim, totalmente, vou dizer, correto e ético, tá? Ele não vai chegar a bater a mesa do West Ham e dizer, não jogo mais aqui. Não vai fazer isso, forçar uma saída, como a gente costuma dizer no mundo do futebol. Ele tem muito respeito com o West Ham e, de fato, ele está lesionado. E assim, gente, é uma negociação muito difícil. Muita gente acha que vai ser decidida de um dia para o outro. Ontem, por exemplo, sexta-feira, muita gente tratando o dia D do Paquetá. Não tem o dia D. É uma conversa atrás da outra, dia a dia, todos os dias. A todo momento as conversas estão acontecendo. O West Ham não quer vender o jogador agora. Não quer. O West Ham está brigando para não ser baixado. O West Ham entende que o Lucas Paquetá é um jogador importante nessa reta final de temporada. E o Flamengo não ficou muito animado com aquela proposta do West Ham de vender o jogador, mas o Flamengo emprestar o jogador até o fim da temporada lá na Inglaterra. O Flamengo não ficou muito animado com essa ideia. O Flamengo entende que não seria o melhor caminho. Então, conversar, vai conversando, tendo paciência. Aí é uma opinião, entendendo todos os lados, aí, ouvindo todos os lados. Eu acho que o Lucas Paquetá vai jogar no Flamengo. Para mim, a grande dúvida é se agora, nessa janela, ou só no meio do ano, quando acaba a temporada lá na Inglaterra. Fazendo uma comparação, foi basicamente o que aconteceu com o Jorginho no ano passado. E, gente, assim, eu vejo muita gente falando assim, nossa, tudo no Flamengo se torna novela. Vocês têm noção da magnitude dessa contratação, do tamanho dessa contratação? O Flamengo pode investir 40 milhões de euros, tirar um jogador titular de uma equipe da Premier League, jogador que vai disputar uma Copa do Mundo e com 28 anos, ou seja, no seu auge da parte física, um jogador que está performando em altíssimo nível. Vocês têm noção do tamanho dessa contratação? Vocês acham que para fazer uma contratação como essa é igual videogame, é igual LFoot? Toma aqui o dinheiro, eu tenho dinheiro, toma aqui, vou levar o jogador. Gente, não é assim. Vai ser uma negociação longa. É uma contratação, caso aconteça, que será uma das maiores do futebol brasileiro nos últimos anos. Em valor, vai ser a mais cara. Vocês têm noção do tamanho dessa possível contratação? Então parem de reclamar, parem de falar, tudo no Flamengo é novela, não aguento mais essa história, Lucas Paquetá. Engraçado, não aguenta mais, mas fica aí o dia inteiro perguntando, Lucas Paquetá vem ou não vem? Vem ou não vem? E a gente é obrigado a ficar noticiando de maneira diária. Mas é isso, tenha paciência, torcedor rubro-negro, porque vale a pena esperar. Vale a pena acompanhar essa novela, porque o Flamengo está muito próximo de fazer uma das maiores contratações do futebol brasileiro. O Lucas Paquetá tem tudo para deitar no futebol brasileiro. Deitar. Ele joga e vem jogando muita bola. Não vive o seu melhor momento com a camisa do West Ham, mas nem o West Ham vive o seu melhor momento desde a chegada de Lucas Paquetá. Então tenha paciência. Porque, repito, opinião, para mim é questão de tempo do Lucas Paquetá jogar com a camisa do Flamengo novamente. A dúvida para mim é agora nessa janela ou no meio do ano. Eu particularmente acho que não tem nenhum problema o jogador só chegar no meio do ano. Os principais jogos, a reta final das principais competições acontecem no segundo semestre. No primeiro semestre tem sim início do Campeonato Brasileiro, no primeiro semestre tem sim jogos importantes, Recopa, tem fase de grupo da Libertadores provavelmente, mas eu acho que o Flamengo consegue dar conta do recado na ausência de Lucas Paquetá. E eu nem comentei lá quando eu falei da Fla Kids, o Sub-20 deve representar o Flamengo até o jogo contra o Fluminense. Porque na reunião de hoje lá no Ninho do Urubu, eles estão planejando botar o time profissional, ou a grande maioria do time profissional, já na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 28. Inicialmente seria no dia 1º de fevereiro, mas eles estão vendo a evolução dos atletas nessa pré-temporada. Então, lembrando que o Flamengo se apresentou dia 12 pós-férias.
pouco tempo, tempo curto, mas os jogadores estão evoluindo bem no dia a dia, na pré-temporada, e a tendência é que no dia 28 de janeiro, contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão, a gente veja a equipe principal do Flamengo. Falar agora sobre Lucas Paquetá antes do Thiago Almada. O que acontece é o seguinte, é aguardado pelo departamento de futebol o retorno do presidente BAP, que tirou uns dias aí na Europa, está retornando hoje. Para quê? Para dar o veredito de qual será a proposta que o Flamengo vai apresentar por Lucas Paquetá. É claro que uma proposta desse tamanho, superior a 30 milhões de euros, dependia ali da última canetada do presidente BAP. O Flamengo já teve algumas reuniões com o West Ham, com o Paquetá, já está tudo ajustado, tudo certo entre Flamengo e o jogador. Agora o Flamengo só tem que fazer essa última proposta para o West Ham para sacramentar a negociação. A tendência é que essa proposta seja autorizada e aprovada pelo presidente BAP, que, como eu disse, retorna hoje. O Flamengo deve pegar essa autorização do BAP ir lá e fazer a proposta para o West Ham e avançar ainda mais na negociação, avançar ainda mais no negócio e, quem sabe, nos próximos dias já fechar também essa situação envolvendo o Lucas Paquetá, que também está deixando todo mundo ansioso, está deixando todo mundo nervoso, todo mundo quer que o Flamengo feche logo com o Paquetá, que resolva logo com o Paquetá e que acabe também essa agonia logo aí de situação envolvendo o Lucas Paquetá. Uma outra coisa que eu preciso falar ainda sobre a situação envolvendo o Lucas Paquetá é que ontem o jogador não foi relacionado e o que se fala no West Ham e também na mídia inglesa é que o jogador não veste mais a equipe, a camisa do West Ham. Vamos ver o que de fato vai acontecer envolvendo o Lucas Paquetá. Vamos mudar o assunto, falar agora do Thiago Almada, porque tem novidades sobre o Thiago Almada. O Diego Simeone ontem, ele disse que sim, o Almada pode deixar o clube. Hoje o Atlético de Madrid vai jogar contra o Alavés. E o que acontece é o seguinte, a tendência inclusive é que o Almada seja titular nesse jogo de hoje. Eu vi alguns torcedores do Atlético falando que seria uma boa hora para ele mostrar o valor dele e tal, aquela coisa toda. E o Diego Simeone, na entrevista que ele deu ontem, ele disse que praticamente ele disse assim, ó, o Almada está no mercado e se chegar a proposta, nós vamos negociá-lo. E aí o que acontece? Ontem lá no jogo, estava conversando com algumas pessoas, eu falei, vem cá, e o Almada? Vocês não procuraram saber, vocês não fizeram absolutamente nada? E o que me falaram foi o seguinte, olha, o Almada, ele pode ser uma contratação surpresa que o Flamengo vai fazer. Pode ser, não estou dizendo que vai ser. O que acontece é o seguinte, o primeiro desejo do Almada, a prioridade número 1 do Almada é permanecer na Europa, é permanecer no futebol europeu. E o Flamengo já sabe que a janela do futebol europeu fecha antes da janela aqui no Brasil. Aqui no Brasil a janela vai até março. Então, assim, até os primeiros dias de março. Então, assim, a janela no futebol europeu fechando, acaba as opções para o Almada lá no futebol europeu, o que pode facilitar uma volta dele para o futebol sul-americano, consequentemente uma volta dele para o Brasil. Então o Flamengo espera o fechamento da janela europeia para ver se algum clube vai fazer uma proposta, para ver se algum clube vai conseguir tirar ele do Atlético de Madrid, para depois disso o Flamengo pensar em qual movimento faria para tirar o jogador de lá. Não disse que o Flamengo vai fazer movimento, também não disse que o Flamengo vai contratar o Thiago Almada, mas dentro do Flamengo a informação que eu recebi é basicamente essa, que o Flamengo segue aguardando e monitorando de longe, já que o desejo do jogador é permanecer lá. Então se o Flamengo chegar agora, o Flamengo pode tomar um não do jogador, o jogador pode dizer que não quer voltar e aí acabou, não tem mais negócio. Mas é melhor esperar. Ah, não chegou nenhuma proposta da Europa. O Flamengo chega e fala, olha só, vamos voltar para a América do Sul, já que a Europa não chegou nenhuma proposta para você, vamos voltar para a América do Sul. Isso pode acontecer, é uma possibilidade que aconteça, é uma estratégia que o Flamengo pode usar aí e ter o Thiago Almada como uma contratação surpresa. Flazueiro, mesmo se contratar o Paquetá, você acha que pode contratar o Almada? Eu acho que sim. O BAP disse que o Flamengo tem R$1 bilhão para contratar jogadores, por enquanto gastou só 50 milhões, então tem 950 milhões de reais aí para poder gastar em contratação. Se o Paquetá chegar realmente por 35 milhões de euros,
vai dar ali uns 200 milhões. Ainda vai ter 700 milhões para poder gastar na janela de transferência. Então, assim, o Flamengo tem totais condições de contratar o Almada num projeto dele ser o substituto do Arrascaeta, fazer essa sucessão do Arrascaeta, e o Paquetá, ele chega ali para jogar de ponta, de meia, de segundo volante. O Paquetá, ele chega muito para ocupar a função que era do Gerson, de jogar em diversas posições do campo. É um jogador muito habilidoso. E aí o elenco ia... Não, e aí o patamar do elenco ia ficar insuportável. O time do Flamengo ia ficar simplesmente insuportável se isso acontecesse. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados. Eu tô chegando com tudo nesse domingão para atualizar vocês sobre as principais informações do nosso Flamengo. O Flamengo aí, né, analisando a situação do Thiago Almada, mas não para por aí. O Flamengo tem 2 nomes surpresas. Ou pode vir o Thiago Almada, ou pode vir o Ezequiel Barco, né, com valor menor do que Thiago Almada, porém com futebol, né, equivalente a do Thiago Almada. O Barco também joga muita bola. A gente viu o Barco jogar, né, no River Plate, jogou muita bola, então esse é um cara que tem muita qualidade. É claro que aqui no futebol brasileiro o Thiago Almada já foi provado, né, um cara que já se destacou, mas assim, eu vou falar uma coisa para vocês. É um cara que chega para ajudar e muito. Essa que é a verdade. Eu queria saber a opinião de todos vocês. O que vocês acham de ver ou o Barco ou o Almada no Flamengo? Seria uma boa? Vocês acham que pode ser uma baita de uma contratação? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.